Oi, meus amores. Tá gravando? Eu vou fazer uma leitura de pergunta e resposta. E eu vou fazer de escolha sua opção. É esse mesmo? É. Escolha sua opção. Aí eu vou fazer pro mês de agosto. Vou usar as pedrinhas do mês de agosto, que fica mais fácil pra mim. Já tá aqui na mesa. E eu já tava gravando as leituras de carta conselho, certo? Então você vai fazer uma pergunta e vai pro vídeo da sua resposta. E lembrando que esse é um canal de autoconhecimento. Então as perguntas são sobre você, tá? Todas as leituras aqui do canal é sobre autoconhecimento. Então não é perguntar sobre o coleguinha, é sobre você. Como, porquê, onde, quando. Eu e eu. Tá bom? Então, quarto e Agatha. Certo? De pergunta e resposta. Aí você, lá na descrição, deixa os minutinhos, tá? Pode ir direto. Ou você pode fazer uma pergunta pra cada pedrinha. Certo? Pode também, você que escolhe. Você que manda. Quartzo azul. Vamos com ciganos. Vamos ver qual é a resposta dos ciganos. Direcionamento, aconselhamento, puxãozinho de orelha. Certo? Vamos fazer um completo? Detalhado. Detalhado. Então bora. Passado. Minha mão tá suando. Cobre. Presente. Só. Possível futuro. Estrela. Alguém aqui comeu o pãozinho amassado. Nuvens. Solução, né? Solução. Chicote. Fundo do baralho. A mulher. E o homem. A mulher e o homem. A mulher e o homem, a carta, a árvore e o lírio. Nossa, me deu friozinho. Vou baixar minha blusa. A carta do passado, que é a carta da cobra. Tá falando aqui que você... É como se você tivesse convivido? Né? Tipo, você conviveu. Você conviveu muito tempo em ambientes que não eram pra você. E é como se você acabasse se contaminando pelo ambiente aqui. Tá falando que você se contaminou muito e por muito tempo. Por um longo período de tempo. Pelo ambiente e pelas pessoas. É como se ações... Não sei se vai fazer sentido. Ações e atitudes de outras pessoas impregnassem você. Mas eram ações e pensamentos e sentimentos do outro. Mas é como se você achasse que você... Como se fosse seu. Uma distorção de imagem aqui. Tem uma distorção de imagem aqui. Me vê assim a imagem como se alguém fosse um leão. Mas se olhasse no espelho e visse um gatinho. Nossa, tava pensando nisso esses dias. Às vezes a pessoa já é um jaguar, que é aquela pantera negra linda, maravilhosa. Mas se vê como um gatinho preto, indefeso. Com medo dos cachorros de rua. Sabe? Mas já é um jaguar aqui. Tá falando que tem uma distorção de imagem muito grande. O passado. É como se você se visse de uma forma e você fosse de outra. Mas pela contaminação do ambiente. Espero que faça sentido. Sol. Vai fazer sentido.
fazer sentido. Tá falando que você vai obter mais consciência de si mesmo. Tá falando consciência corporal, consciência emocional, mental e espiritual. É como se viesse um desenvolvimento, um despertar interior de autorreconhecimento aqui. Autorreconhecimento. Nuvens no oculto. Tem algumas barreiras ainda para transpor. Como que transpõe essas barreiras? O chicote. Entendi. Eu já ia pegar fazer. A solução é o chicote aqui. No oculto tá falando que ainda tem algumas barreiras para transpor. É como se... Sabe quando você fica encardido? Essa é a analogia mesmo? Sabe quando a pele fica muito suja? Você tava muito tempo na lama, um exemplo. Ou no barro. E aí você toma... Lembra quando a gente era criança, que a gente vivia descalço. A gente tomava banho, lavava o pé, mas às vezes tinha dificuldade de limpar. A gente pegava a buchinha, esfregava assim. Bom, na minha infância foi assim, eu andava muito descalço, eu ando descalço até hoje. E o pé ficava preto encardido da rua, que era o dia inteiro da rua. E quando a gente ia tomar banho, a gente passava a buchinha, mas às vezes ficava um amarelinho ali, um marronzinho. A gente brincava muito barro, né? E às vezes precisava lavar várias vezes. E minha mãe às vezes dava buchinha de lavar roupa. Aquelas buchinhas mais duras pra gente esfregar real, assim, sabe? Esfregar a unha, esfregar embaixo do pé. Pra tirar aquela incrustação daquela sujeira da rua. Então, mais ou menos isso aqui. É como se você fosse se limpar aos poucos. E você vai transpor essas barreiras de autorreconhecimento. Você vai começar a dissociar. O que é seu, o que é do outro é do outro. Você só tá pedindo pra você se observar mais. Observa mais as suas ações, suas atitudes. Observa mais as ações e as atitudes dos outros. E saber o que é do outro, o que é seu. Entendeu? E aí você vai fazendo o papel de essa separação, sim. Essa separação, mas impondo barreiras no sentido de esse lugar já não é mais pra mim, essas pessoas já não condizem mais comigo, esse ambiente não condiz mais comigo. Entendeu? É como se você fosse fazer isso aqui. Como se você fosse fazer, não, tá pedindo pra você fazer isso aqui. Observar o que é seu, observar o que é do outro, dissociar, ou seja, separar o que é meu, o que é do outro é do outro. E o que não condizer mais com você, se afasta, corta, limita. E o que for mais parecido com você, se achegue. Então, os valores... Vamos supor, eu sou uma pessoa que fala a verdade. Então, eu já não condizo com um ambiente que fala mentiras. Então, eu me retiro desse ambiente e entro em ambiente com pessoas que têm aquele pacto com a verdade, né? Ou eu sou uma pessoa que não gosto de ouvir falácia, de ouvir mentira, né? Então, eu me afasto de pessoas que mentem para eu me chegar com pessoas que não mentem. Pessoas que tratam mal outras pessoas e pessoas que tratam bem. Entendeu? Para você fazer essa diferenciação, para você saber o seu ambiente adequado, o que mais condiz com você e se chegar a ele. Tá? É isso? E como possível futura estrela, tá falando aqui que o céu é o limite para você. Quando você se encontrar no seu ambiente, que você estiver mais consciente de quem você é, do quão grande você é, do quão valoroso é. Você não se rebaixa mais, não aceita mais migalha, nem manipulações. E você ganha, basicamente assim, tá falando que você ganha o mundo por se sentir mais autoconfiante. É pelo? Não sei. Você ganha o mundo por se sentir mais autoconfiante aqui. Ganhar o mundo no sentido de
começar a conquistar o que você quer, começar a vivenciar o que você quer, ao lado de pessoas que valem a pena. Então, ganhar o mundo pra mim é basicamente isso. Eu não sei pra você, mas você coloca aí no seu contexto, tá bom? Mas é isso que tá falando pra você aqui. Não precisa de carta conselho, porque o Chicote já falou pra você o que você tem que fazer, que é a solução. Certo, meus amores? E é isso. A leitura pra vocês. Vamos ler a carta. Aqui não tem mensagem, não. Certo? Se tiver também, deixa pra próxima. Beijo. Vou pra próxima leitura. Vou pausar? Não vou pausar, não. Vou ter que juntar vídeo. Tenha paciência. Certo? Beijinho. Tchau. Pro próximo. Para quem escolheu a Ágata. Gente, tá me dando um branco desse nome dessa pedrinha. Ágata azul. A gente vai com o seu Zé na Ágata. Bora lá que vai ser um jogo detalhado. Detalhado. Ok. Passado. Nossa, quanta carta. 3 cartas. A de cima. Passado, traições, presente, surpresas, possível futuro, a consulente. É oculto e solução agora, tá? Uma música do seu Zé vindo na minha cabeça. Notícias breves. Deixa eu arrumar aqui uns passinhos, não me cabe. Tô sentindo alguém animado aqui. Como se... Ah, surpresas, né? Como se esperasse por boas notícias, notícias breves. Tá me vindo a música do seu Zé, mas uma música que dá pra dançar, uma música festiva. E eu tô aqui. Eu tô aqui, querendo dançar. Mas é por causa das surpresas no presente e notícias breves no oculto. É como se você já estivesse pressentindo que vai acontecer algo muito bom aqui. Então você já tá no ritmo de comemoração. Você espera comemorar algo aqui. Não demora. Notícias breves. Mas para você ter essa conquista, você precisou abrir mão de algumas coisas e passar por situações que iriam te ensinar a lidar com algo aqui. É como se eu não soubesse. Para eu desenvolver um recurso, eu preciso aprender. Para eu. Pera, me perdi. Para eu fazer alguma coisa aqui, eu preciso desenvolver os recursos adequados, necessários. E foi isso aqui. É assim, é como se você ficasse o tempo estudando para você poder fazer a prova. E para fazer a prova, às vezes é desgastante, deixa a gente ansioso. Então, o momento da prova é tensão, muita tensão, é ansiedade. Porém, é necessário para saber o que você aprendeu daquela matéria. E aqui é como se você gabaritasse alguma coisa. Eu usei dessa analogia, mas aí você coloca no seu contexto, tá? Que veio essa analogia pra mim. É como se a gente passa por um tempo aprendendo, vivenciando coisas. E no momento da prova, que é um momento que a gente tem mais tensão, pra exercer aquilo que a gente aprendeu em matéria. E aí depois dessa tensão vem o relaxamento de agora acabou, posso descansar, relaxar, usufruir um pouco. Daqui a pouco começo novas matérias para novas provas. Nossa, das horas que eu tô embaralhando aqui. Espiritualidade menor. Caminhos abertos. Magia e feitiço. Virtude e sabedoria. Alegrias e comemorações.
Essa magia de feitiço não é negativa aqui. Então, a carta das traições, já falei, né? Você teve o seu momento de matéria, você teve o seu momento de prova, e no presente, tá me vindo muito de analogia aqui. E quando é assim, analogia, é como se fosse muito específico dentro do contexto de cada um. Então, você vai ver qual foi a matéria que você teve, qual foi a prova que você teve. Um exemplo. Durante um tempo, eu fui aprendendo a limitar pessoas. A limitar em tempo, a limitar em espaço, a limitar em gastos, limitar, né? E a prova é no sentido de, tá, agora eu aprendi que eu tenho que impor limites. Aprendi. A prova é impor o limite, a prova é aquela parte mais difícil. Eu tenho que colocar tudo que eu aprendi ali na prova. E a prova mais difícil para mim foi impor limites, às vezes, para as pessoas que vêm das minhas raízes, ou seja, familiares. Ou eu não tenho amigos de muito tempo, então não tem problema com isso. Então é mais familiares mesmo, no meu caso. Mas às vezes tem pessoas que têm amizades desde a infância. Ou aquele vizinho, aquele amigo, aquele parente que sempre quer colocar o dedinho ali e se intrometer, entendeu? Então a prova, no meu sentido, a prova mais difícil foi de limitar, de impor limites e barreiras para pessoas da minha raiz, do meu seio familiar, entendeu? Essa foi a prova. E a surpresa no sentido de conquista, de hoje me sinto mais leve, me sinto mais forte, mais bem decidida, mais bem resolvida também. E é como se trouxesse também mais tranquilidade, de não deixar o externo ter mais força do que eu sobre mim. Não sei se vocês estão conseguindo entender, eu tô dando o meu exemplo aqui. Pra vocês tentarem encaixar dentro da analogia. Que dor no pescoço. Porque tem que dar analogia e tem que explicar como que se usa analogia, né? Pelo menos ao meu ver é isso. Certo? E eu falei notícias breves justamente por causa das surpresas. É como se você, na prova ali, no momento de prova, você falasse, nossa, gabaritei. Foi muito fácil, muito tranquilo. Minha nota vai ser boa, minha nota vai ser boa, minha nota vai ser boa. Então você já tá aqui. Você só tá esperando o resultado. Mas é como se você já sentisse, já soubesse. Então você já tá no momento de comemoração, antes mesmo do resultado. Porque você tá sentindo e pressentindo algo positivo aqui. Certo? E eu dei o exemplo das espadas justamente porque veio a espada aqui. Na solução. É como, mas aqui a solução tá falando assim, acalma a sua mente pra ela não ficar ansiosa. Calma, relaxa. O pior já passou, né? Sinta os bons pressentimentos. Você fez o que tinha que fazer. Você aprendeu o que teve que aprender. Tanto em matéria quanto em prova. E agora só dá continuidade. Mas acalma sua mente. É como se eu sentisse uma mente muito acelerada. Acelerada porque você já tá sentindo e pressentindo que vem algo, mas ainda não chegou esse algo. Então, tipo assim, vivencie quando chegar. Não acelere. Não avance. Chegou, vivencie na hora que chegou. Não vivencie antes de conquistar. Já contar com... Como que é o ditado? É como se tipo, você já contasse com um banquete antes dele estar pronto. Mas você só se sacia com o banquete quando ele estiver pronto e estiver no seu buchinho. Enquanto ele estiver em preparo, ainda não. Então, no preparo pode desandar alguma coisa. E talvez o banquete não fique totalmente pronto a tempo. Então, só comemora o banquete quando você já estiver vendo ele e já estiver experimentando ele, degustando ele. Encher é o desenho do meu filho. É uma musiquinha com Jacan, da cachorrinha lá. Não lembro o nome dela agora. Me distraí. É a consulente pro futuro. Tá falando aqui que
É como se você já estivesse começando a pegar os padrões de como funciona o jogo, sabe? Tipo, tô começando a entender como que funciona esse jogo aqui. Então é isso que eu tenho que fazer. Então primeiro eu estudo por um tempo, aí depois eu vou fazer a prova, aí depois eu vou ficar feliz ou triste com o resultado. Se eu ficar triste com o resultado, aí eu reprovo de ano. Aí eu vou refazer aquela matéria. Eu refazendo aquela matéria quer dizer assim, refazer a matéria é repetir o padrão, entendeu? Ou seja, se no momento que eu tinha que colocar limite eu não colocar, eu não aprender que eu tenho que colocar limite, eu vou ficar repetindo esse padrão até eu entender que eu realmente preciso colocar limites para poder viver coisas que eu quero viver, experienciar coisas que eu quero experienciar e ultrapassar meu limite me gera dor. Então eu faço a matéria, faço a prova, tive um entendimento ali, eu vou levar aquele entendimento para a próxima matéria, para a próxima prova. Então eu vou acumulando experiências, vivências e aprendizados. Nossa, tá muito. Ao mesmo tempo que tá amplo, é como se estivesse amplo, mas tá muito bem detalhadinho. Eu gosto muito de analogia por causa disso. Ao mesmo tempo que ela é detalhada, ela é ampla, porque pode colocar em muitos contextos. Bom, né? Então tá falando isso. É como se você já estivesse pegando o jeitinho de fazer, de aprender. Você tá aprendendo a aprender. E você tá aprendendo a fazer a prova. Então você tá obtendo mais consciência aqui. E aí, quando você pega o jeitinho de jogar, você relaxa um pouco mais para você aprender com mais facilidade. Então você joga com mais atenção, com mais sabedoria. Você vai aprender que você pode usar. Nossa, eu passei por essa prova 10 anos atrás, mas eu ainda tenho conhecimento dessa prova. Então eu posso usar hoje, nesse contexto. E hoje o que eu tô aprendendo eu posso usar daqui 10 anos, novamente. Por quê? Porque eu já tenho aprendizado, já tenho sabedoria, já tenho essa clareza. Então é como se você fosse começar a pegar esses padrõezinhos, que é tudo padronizado, que a gente só não percebe. Esses padrõezinhos. Porque é um planeta matemático, né? Nada foge de contexto. Nem os arquétipos, certo? Então é isso. Você tá pegando o jeitinho de aprender, de fazer a prova e de dar continuidade, para depois aprender outras coisas, fazer a prova de novo e dar continuidade. Então você ter um maior domínio aqui no futuro, possível futuro. Um maior domínio aqui nos aprendizados, no aprender e responder, né? Aprender a matéria para poder responder a prova e passar de ano com louvor. Com louvor. E é isso. Certo? Que leitura legal, eu gostei. Beijo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado igual eu gostei. Eu gostei bastante. Tchau. Beijinho pra vocês. Boa tarde.